Bem, boa noite, meus irmãos. É chegada essa hora tão importante para todos nós, que nos reunimos aqui na casa de Simão Pedro, e todas as atividades, todos os encontros dessa casa, iniciamos com a prece. Convido a todos a elevarmos o pensamento a Deus e a Jesus e orarmos. Deus, Pai de infinito amor e bondade, Jesus amigo, graças te damos por mais esse momento que nos reunimos em teu nome na casa de Simão Pedro. Que a tua luz, que a tua paz, que as tuas bênçãos recaia sobre todos nós e que possamos beber na tua fonte divina de ensinamento, de harmonia e paz. Assim, declaramos aberto este encontro na casa de Simão Pedro. Que assim seja. Bem, meus amigos, meus irmãos, hoje nós estamos ainda na comemoração do nosso mês de aniversário da Casa de Simão Pedro, 65 anos da Simão Pedro, feito 18 de abril, uma data importantíssima para nós, o marco da codificação, o lançamento do Livro dos Espíritos, e coincide 100 anos da doutrina espírita, e nascia aí a Simão Pedro. 165 anos da codificação, 65 anos da casa de Simão Pedro. Hoje nós temos aqui um jovem espírita, irmãos de caridade, o Yuri, que vai nos tecer um tema especial, Jesus e a parábola dos festins, de bodas. Esse nosso irmão jovem vem fazendo palestra em vários locais, faz um trabalho muito importante. Antes de passar a palavra a ele, eu gostaria de dar alguns recados, alguns lembretes aos nossos irmãos, lembrando que todas as casas espíritas periodicamente fazem alguma promoção, se faz necessário, para que possa fazer frente às encargos, algumas coisas, uns fazem para pagar luz, água, aqui a gente faz também, que se utiliza para várias situações, e no dia 30 agora, no outro fim de semana, no outro sábado, nós estaremos fazendo aqui um cachorro quente, Então, aqueles irmãos que ainda não compraram o convitezinho, pode ir na portaria adquirir, Então, é uma promoçãozinha que a gente está fazendo. Gostaria de lembrar também que os nossos trabalhos, nossos passes e palestras, segunda e sexta pela manhã, está em plena atividade, né, Celso? Estamos funcionando tranquilamente, e a Simão Pedro, então, agora completou todo o ciclo, voltou a todas as atividades. Este sábado nunca parou, e no dia de semana, no caso, segunda e sexta pela manhã, nós reiniciamos, foi agora início de abril, né, Celso? Reiniciamos este trabalho, então estamos aqui à disposição de todos. Outro convite que a gente sempre faz, e que me deixa muito contente, e ainda conversando com a nossa irmãzinha aqui, a mãe do Yuri, dizendo que eu estou sim muito satisfeito sempre de ver rostos novos, de irmãos que estão vindo pela primeira vez, e de rostos já conhecidos que a gente via há muito tempo atrás e que a gente vê retornando à casa de Simão Pedro. Depois dessa parada forçada de todos nós, a gente dá as boas-vindas a esses que estão retornando, e a gente reforça o convite: venham estudar a doutrina espírita com todos nós. Às terças-feiras tem o ESG, o estudo da doutrina. Então, às terças-feiras, às 19h30, aqueles irmãos que eu costumo dizer que veio aqui, que assistiu uma palestra, gostou da palestra, quer entender um pouco mais, participar um pouco mais, absorver um pouco mais de orientação, vem estudar com a gente. Terças-feiras, às 19h30. E sempre fico muito contente quando terça-feira a gente se reúne e acaba a gente conhecendo. Como eu olho aqui, eu vejo as pessoas aquele irmão, aquela irmã que já está vindo de novo há bastante tempo, ou não vinha e voltou agora,
Então a gente conhece, e na terça-feira é assim, a gente reconhece as pessoas e fico satisfeito quando vejo que está chegando pessoas novas. Então, sempre é tempo, sempre é hora da gente estudar a doutrina. A casa está aberta para que a gente possa, assim, trabalhar, estudar, não perder o foco, que essa casa é uma casa espírita. Tem um diferencialzinho de outras casas, que nós temos a casa asilar aqui, né? Nós temos o abrigo, onde nós temos os nossos idosos que moram aqui. E temos a escolinha também, que nós recebemos as crianças lá de 6 meses até 5 anos, quase 6, né, Lorena? Que tem aqui na casa de Simão Pedro. E temos um trabalho de assistência social muito forte, onde nós recebemos também famílias que vêm em busca do alimento, vêm em busca das roupas, e aqui tem vários grupos que trabalham de voluntários, onde nós recebemos as roupas, eles separam, põem em ordem lá nas prateleiras, para senhoras, para homens, para crianças, e depois, uma vez por mês, nós fizemos aqui a entrega dos ranchos e também entregamos as roupas para aqueles que precisam. Nós temos um grupo de irmãs que também fazem a confecção de roupinhas de bebê, de criança, onde nós preparamos enxovais, também aqui a equipe, para as mãezinhas que estão lá no 7º mês de gravidez, comprovado, já recebem um enxoval para o seu bebê. Então é uma atividade intensa que se tem nessa casa. Retornamos este ano também com os cursos aqui na casa de Simão Pedro, que é os cursos de técnicas de pintura acrílica. Esse aqui já não há mais vaga, crochê também não há mais vaga, mas a gente tem esse curso. Auxiliar de cabeleireiro ainda tem vaga. Biscuit temos vaga, pet appliqué também temos vaga, né? E pintura em tecido, este não tem mais vaga. E técnica em pintura com decapagem, e esse ainda tem vaga também. São cursos que sempre é ministrado aqui pelas nossas professoras voluntárias, e é só procurar durante a semana a nossa administração ali e fazer a matrícula, é curso gratuito. Então as pessoas também podem participar nessas atividades que a Simão Pedro proporciona a toda a comunidade. Nós não fizemos distinção nenhuma nos nossos trabalhos de assistência social, onde as pessoas vêm aqui, têm a fichinha, fazem a inscrição para receber o alimento. Sempre contamos com a ajuda da comunidade, que trazem aqui alimentos, quilo de alimento, qualquer coisa sempre nos serve para que a gente possa formar os ranchinhos para ajudar essas famílias. E as roupinhas também, tá? Então um entrelaçamento de trabalho, como nós temos também, agora voltamos a receber ajuda também da nossa co-irmã de Porto Alegre, a Bezerra de Menezes, também, que nos está auxiliando aqui, mandando algumas coisas que nós precisamos. E eles não fazem a última parte que a gente faz, eles auxiliam as casas espíritas e que fazem a última parte, que seria a doação para as famílias carentes. Então, é uma co-irmã que reatamos agora esse laço novamente, de parceria, que nos será muito útil. Então, fica só reforçando aqui o convite aos nossos irmãos a estudar a doutrina espírita, né? Aqui nas terças-feiras, é só chegar, falar com a gente que está aí. E os nossos irmãos, o Paulo, o Celso, o pessoal que vão recebê-los aí. Aí lembrando também aqueles docinhos que já é tradicional aqui na casa, na portaria, também nos ajuda a manter, né, no nosso departamento de assistência social,
onde nós também compramos ali fraldas, mamadeiras, uma série de coisas que a gente às vezes não ganha, então a gente compra, usa também esses valores para que possam assim ser transformados conforme as necessidades da casa. Ok? As nossas irmãs sempre de boa vontade fazem o docinho ali na sexta-feira, né? Fim de tarde, e a gente põe aqui para que a gente não saia pesado para ninguém e ajuda assim a manter a casa. Então hoje nós temos essa palestra especial, que é o aniversário, o mês de aniversário da Casa Simão Pedro. Eu já falei outras vezes aqui, nós poderíamos fazer uma festa muito grande, com fogos e com muita festejos, né? Mas não, a gente prefere fazer uma festa trazendo uma mensagem do Evangelho, uma mensagem de paz e convidando alguns dos nossos companheiros daqui da doutrina para que tragam a mensagem. E um desses convidados, que nós ficamos muito contentes que aceitou, é o nosso irmãozinho Yuri, que vem falar hoje aqui na nossa cidade. Seja bem-vindo, Yuri. Boa noite. Em primeiro lugar, eu vou pedir para que todo mundo vibre pelas minhas cordas vocais. Eu estou me recuperando de um resfriado, não se preocupem que não é Covid. E então, talvez em algum momento eu precise dar uma viradinha para tossir, já vou deixar o microfone na mão, coloco para o lado, e aí vocês não precisam ouvir uma tosse ecoando por todo o ambiente, pode ser? Então, vibrem por mim. E em segundo lugar, a gente não pode começar a palestra sem parabenizar a Sociedade Espírita Simão Pedro, que está completando 65 anos de trabalho. Essa casa que tem como data de sua fundação a mesma data de publicação de O Livro dos Espíritos. Olha só que interessante. E falando em Livro dos Espíritos, a gente já vai começar utilizando ele para nossas reflexões de hoje. O nosso tema, como já foi dito, é Jesus e a parábola do festim de bodas. Nós vamos dividir a nossa exposição em 3 partes. Na primeira delas, nós vamos conversar sobre quem é Jesus. Na segunda, vamos conversar um pouco sobre as parábolas de Jesus e o que são as parábolas. E a gente encerra, então, fazendo uma reflexão sobre a parábola do festim de bodas. E vamos começar com a primeira parte, que é, então, sobre Jesus. Quem foi Jesus? Nós não estamos aqui para falar sobre especificamente o Jesus histórico, com todos os aspectos geográficos e sociais do lugar onde ele nasceu. Nós estamos mais preocupados em conversar sobre o Jesus espírito. Quem foi Jesus enquanto ser espiritual? E como eu disse, a gente vai utilizar o Livro dos Espíritos para nos ajudar. Lá na questão 625, Kardec pergunta para a espiritualidade: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de modelo e guia? O modelo e guia da humanidade. E os Espíritos dão uma das respostas mais curtas de todo o Livro dos Espíritos. Em algumas traduções tem 2 palavras e em outras tem apenas uma. O que os Espíritos respondem? Quem é esse tipo mais perfeito que Deus tem oferecido? E aí, quem é? Muito obrigado. É Jesus. E olha só que interessante, a gente já vê a profundidade na pergunta que Kardec faz. Qual o tipo? Kardec não pergunta qual o homem, qual a mulher, qual a pessoa, porque ele entende que Jesus está além de todas as nossas definições humanas. Qual o tipo mais perfeito? E aí os Espíritos respondem Jesus, ou em algumas traduções, vede Jesus. Então só aqui a gente já entende que nós estamos falando de um Espírito que está além de qualquer outro que já pisou neste planeta. Porque ele serve como modelo e guia da humanidade. Esse modelo, obviamente, precisa estar num nível superior ao restante dessa humanidade. Mas nós ainda não sabemos muito quem é Jesus. Para isso, a gente vai nos utilizar de uma outra parte do Livro dos Espíritos. Lá no item 100,
nós encontramos uma parte chamada escala espírita. Conhecem essa parte? Quem já estudou essa parte no livro dos Espíritos, levanta a mão. Que poucas mãos levantadas, gente. Fica o convite para que a gente possa estudar essa parte. É lá no item 100, onde Kardec vai mostrar a classificação dos espíritos. Um assunto que é de extrema importância. Ainda mais para nós que somos trabalhadores do movimento espírita, muitas vezes somos trabalhadores de mediúnico, se nós não soubermos classificar os espíritos que se apresentam a nós podemos correr o risco de achar que tudo que os espíritos dizem são verdade. Porque eu, Yuri, posso desencarnar. E eu, enquanto espírito, vou continuar sendo a mesma pessoa que eu era. Vou continuar tendo meus preconceitos, as minhas opiniões pessoais. E eu posso me aproveitar da mediunidade de uma pessoa e ir lá colocar as minhas ideias pessoais, as minhas opiniões para ela. E ela vai achar que aquilo lá é verdade, caso ela não tenha estudado a escala espírita de Kardec. Viram só a importância de se estudar? E é lá que Kardec vai mostrar que nós podemos classificar todos os espíritos que existem, todos mesmo, dentro de 3 ordens: primeira, segunda e terceira ordem. Entendendo a escala espírita, a gente entende um pouquinho de quem foi Jesus e de quem é Jesus. Terceira ordem: espíritos imperfeitos. São espíritos em que vai haver um predomínio da matéria. Encarnam em mundos bastante grosseiros, com corpos muito grosseiros. Tem um perispírito, um corpo perispiritual muito grosseiro também. São espíritos em que vai haver um predomínio do mal, muitas vezes. Aquelas pessoas que são muito movidas pelo orgulho, pelo egoísmo, pelas paixões, pela sensualidade e tudo aquilo que a matéria oferece. Estes são os espíritos de terceira ordem. Quem são os espíritos de segunda ordem? Este Kardec vai chamar de espíritos bons. E aí a gente tem que ter algum cuidado com as traduções que nós temos no Livro dos Espíritos. Porque em algumas delas vai dizer que lá na segunda ordem nós vamos encontrar espíritos que têm o predomínio do bem sobre o mal. Mas a gente tem que ter um cuidado. Porque se nós formos admitir isso, muitos de nós faríamos parte dessa segunda ordem. Só que não, nós somos espíritos imperfeitos. Porque ao longo do nosso dia a dia, a gente pensa em matar pessoas? A gente pensa em cometer atos terroristas? Não, né? Durante a maior parte do nosso dia, a gente tem muito mais pensamentos saudáveis, pensamentos harmoniosos, do que pensamentos maléficos. Só por isso nós fazemos parte da segunda ordem? Não. Se nós formos olhar o texto direto do francês de Kardec, Kardec deixa bem claro: espíritos de segunda ordem, existe exclusivamente o desejo pelo bem. Olhem só. E quando a gente fala em escala espírita, as pessoas ficam tentando adivinhar em qual parte dessa escala eu estou. A gente não precisa nem pensar muito. É só a gente pensar. Nessa minha encarnação, alguma vez eu pensei em praticar o mal? Uma vez eu pensei em mentir? Alguma vez eu agi com orgulho, com egoísmo? Se a resposta for sim, é óbvio que você já faz parte da terceira ordem. Porque os espíritos bons são espíritos que pensam exclusivamente no bem. São espíritos que não cometem nenhum ato de maldade, por mais leve que esse ato seja. Logo, são espíritos que não estão submetidos a expiações. Porque o que são expiações? Reparar os erros do passado. Se eu sou uma pessoa boa, que só age conforme o bem, eu vou transgredir a lei divina em algum momento da minha vida? Não. Então são espíritos que não precisam mais passar por expiações. Passam por provas. Eles ainda precisam ser testados e desenvolver ainda mais as suas virtudes. Mas não passam mais por expiações. E por fim, nós temos os espíritos de primeira ordem. São espíritos que atingiram a perfeição espiritual. Neles já não existe praticamente nenhuma influência da matéria. Existe até um debate se estes espíritos teriam perispírito ou não. Kardec deixa bem claro em várias passagens, inclusive da Revista Espírita, que sim, espírito puro tem perispírito, mas é tão sutil que é como se não existisse. Mas ele está lá.
Então nós estamos falando de um espírito que não sente nenhuma das emoções que nós sentimos. É um espírito que nem sequer sente a tristeza como nós a sentimos, porque ele vive num estágio de imperturbabilidade da alma. Ou seja, nada o atinge. É um estado imperturbável, de uma paz, de uma felicidade eterna. A gente está muito longe disso, vamos concordar. Então, entender Jesus, nós, espíritos imperfeitos, é um desafio. Mas essas são algumas informações que nós temos sobre ele. É um espírito puro, um espírito de primeira ordem, um espírito crístico. Juntando com Kardec as informações que nós temos a partir do Espírito Emmanuel, Jesus é também o governador espiritual do nosso planeta. E olhem só que interessante, uma informação que Emmanuel também nos traz. O sistema solar em que Jesus evoluiu, em que ele fez as suas reencarnações, já não existe mais no universo. Então, além de ser um espírito que está muito longe de nós, é um espírito já muito antigo, que já existe há muito tempo. Caso tenha sido uma surpresa isso para alguns, a gente tem que lembrar que no universo, e Kardec discute isso muito bem na Gênese, existe uma reciclagem contínua. Planetas nascem e planetas morrem. A Terra teve um início, a Terra terá um fim. Nosso universo teve um início, terá um fim. E, após ele, haverão outros universos. E o sistema solar em que Jesus evoluiu, hoje não existe mais. Porque já faz muito tempo. Então é sobre esse espírito que nós estamos falando. Deu para entender um pouquinho sobre quem é Jesus? Eu não estou conversando com uma parede, então eu gostaria que vocês fizessem assim, ou não entendi, está muito complicado. Deu para entender isso? Que bom. Às vezes a gente tem que fazer essa ruptura, porque a gente está tão acostumado, às vezes, a palestras em que só uma pessoa fala, e a gente fica pensando, às vezes, está fazendo uma pergunta e quer que a gente responda. Que estranho, né? Isso não é muito habitual. Então, às vezes eu quebro essa parede que parece existir entre a pessoa que faz a palestra e aqueles que estão ouvindo, já vão se acostumando. Mas agora, então, a gente encerra a nossa primeira parte da palestra e a gente vai para a segunda. Deixa eu cuidar o tempo aqui, para a gente não passar. Até agora eu não tossi nenhuma vez, a gente vê que é a graça da espiritualidade. Vamos para a segunda parte, então. O que são as parábolas? Não existe um consenso acadêmico sobre o significado real de parábola. Alguns estudiosos trazem uma definição, outros trazem outra. Mas, de uma forma geral, a gente pode dizer que as parábolas é uma técnica de contar histórias, sempre trazendo um fundamento moral. Então, tu usa a parábola para ilustrar alguma verdade, algum ensinamento, de forma que as pessoas entendam, e essa mensagem ela vai trazer um fundo moral. Ela tem o objetivo de fazer com que as pessoas cresçam moralmente. Esse é um significado geral que a gente pode ter de parábola. Mas elas nada mais são do que histórias. Histórias que trazem analogias, que trazem comparações. A própria palavra parábola, ela vem de parabolé, que significa justamente pôr ao lado, fazer comparações. E é muito interessante que a gente acha que o gosto pelas parábolas é uma coisa lá da antiguidade. Mas até hoje a gente gosta de parábolas. Mesmo que em versões diferentes. Mesmo que sejam apenas histórias. Por exemplo, quando a gente vai estudar física, alguns, eu imagino que já não estudam física há um tempo, a menos que tenham se formado na área. E a gente vê lá alguns fenômenos da natureza bem complexos da gente entender. Equações matemáticas que parecem completamente abstratas para nós, mas quando o professor conta um exemplo, a gente começa a entender melhor, não é verdade? Já pensou se eu chegasse aqui e dissesse, a escala espírita é composta de primeira, segunda e terceira ordem? Quem nunca ouviu falar sobre escala espírita vai ficar pensando, mas o que é isso? Agora, se a gente dá um exemplo de como é um espírito de cada uma dessas ordens, fica mais fácil de entender. Isso nada mais é do que uma historiazinha. Então, nós até hoje somos acostumados com histórias. Às vezes a gente pensa assim, Jesus contava parábolas porque a mentalidade do povo da época era muito deficiente. E a gente se acha os maiorais da intelectualidade hoje em dia. Mas até hoje a gente é apaixonado por histórias, pela arte de contar histórias. E era isso que Jesus fazia, se utilizava dessas narrativas para trazer um ensinamento moral.
E uma outra característica importante das parábolas é que elas são universais. Jesus não foi o único contador de parábolas. Diversas outras figuras da antiguidade também expressavam os seus ensinamentos por meio delas. Já ouviram falar na era axial? Levante a mão, quem já ouviu falar? Era axial, tem uma mãozinha aqui levantada. Uma outra mãozinha, viu uma lá. A gente vê umas mãozinhas meio tímidas, assim, a pessoa não sabe se levanta completamente a mão. O que foi a era axial? É um período muito curioso da história da humanidade, em que nós vamos ver alguns vultos filosóficos e religiosos surgirem ao mesmo tempo em diversas partes da humanidade. Lá no povo hebreu, por exemplo, nós vamos ter o profeta Jeremias. Entre os gregos, nós vamos ter Sócrates, nós vamos ter Pitágoras. Quando nós vamos mais para o Oriente, nós vamos ter outros como Confúcio. Lá na antiga Pérsia, que vai fundar a religião do zoroastrismo, o Zoroastro. Então são figuras, e isso é muito curioso para a ciência hoje em dia, não existe uma explicação para eles do porquê que isso aconteceu. Quando a gente leu A Caminho da Luz de Emmanuel, as coisas ficam um pouquinho mais claras para nós que somos espíritas. Mas nós vemos esses grandes vultos do pensamento religioso e filosófico surgirem ao mesmo tempo, trazendo grandes ensinamentos para a humanidade. E muitos deles trouxeram esses ensinamentos na forma de parábolas. E mais do que isso, muitas dessas parábolas tinham ensinamentos muito semelhantes, de povos que não tinham contato entre si. Vou dar alguns exemplos. O mito de Adão e Eva, para quem não sabe, é um mito. O que é um mito? É uma forma de tu tentar entender o mundo utilizando-se de objetos, de elementos que estão além do mundo concreto. Então, o mito de Adão e Eva, muito utilizado por algumas vertentes religiosas até hoje, diz que o mundo e que a povoação do mundo começou por um sujeito chamado Adão e da sua costela surgiu uma mulher chamada Eva. E a partir deles começaram o povoamento da humanidade. E aí tem uma serpente, que seria o símbolo ali do mal, que engana a Eva, faz com que ela coma do fruto proibido. Enfim, é um mito porque nunca aconteceu. Quando a gente estuda o livro dos Espíritos e a Gênesis, a gente percebe isso. Mas olha só que interessante. Alguns povos do norte da África tinham parábolas que expressavam quase que a mesma história. De um homem, que a partir dele surge uma mulher e são enganados por uma serpente. A mesma história em regiões diferentes. E a gente encontra esse paralelismo até mesmo em algumas passagens de Jesus. Uma delas, que é muito famosa, Jesus diz o seguinte, eu vou parafrasear aqui, não vou dizer exatamente o que ele diz, mas ele fala que quando nós ajudarmos uma pessoa em situação de pobreza, uma criança, por exemplo, ao atendermos essa criança, seria como se nós estivéssemos atendendo o próprio Cristo. Lembram dessa passagem? Qual é a ideia por trás dessa passagem? De que ajudando os infelizes, amando os necessitados, você ama também a Jesus. Você ama também a Deus. Peguem essa ideia. Agora olhem só uma outra parábola da antiguidade, dessa vez oriental, que é expressa, se eu não me engano, lá pelos pioneiros do budismo, em que um homem vai consultar um sábio. E este homem pergunta para o sábio o seguinte, sábio, eu queria muito amar a Deus, mas eu não sei como faço para amá-lo. O sábio pergunta para o homem, existe alguém ou algo que você ama nesse mundo? O homem responde, bom, eu amo meu sobrinho. E o sábio então responde para ele, bom, aí está o seu amor e a sua veneração a Deus. Olhem só, qual é a ideia por trás disso? Que o homem, ao amar o seu sobrinho, já está amando a Deus. Percebem o paralelismo entre o ensinamento de Jesus e este outro? E esses são só alguns exemplos. Um último exemplo. Deixa eu cuidar aqui o tempo mais uma vez. Dá tempo. Um último exemplo. Acredito que a maioria conheça esse. Já ouviram o mito da caverna de Platão? Todo mundo lembra dele? Vou contar rapidinho, porque eu vi que alguns não balançaram a cabeça, então eu deduzo que não conheço. Mas já vou dar uma dica. Essa passagem de Platão tem tudo a ver com a parábola do festim de bodas. Se você analisa o significado do mito da caverna de Platão e depois lê a parábola do festim de bodas de Jesus e consegue interpretar as duas, você vai ver um paralelismo gigantesco que muitas pessoas não percebem.
O que diz o mito da caverna de Platão? E tem tudo a ver com a parábola. Ele vai dizer, Platão, e ele faz isso mais como uma crítica ao governo da época por terem acusado Sócrates, e Sócrates acaba desencarnando por beber cicuta, se der tempo a gente volta um pouquinho nisso. Mas o mito da caverna vai dizer que existiam alguns prisioneiros que nasceram dentro de uma caverna, lá no fundo dela, bem na escuridão da caverna. E eles nasceram aprisionados lá, e vão ficar lá até o fim das suas vidas. Ou seja, eles estão lá no fundo da caverna e estão algemados. Eles não conseguem sair daquela posição. E eles só conseguem olhar para o fundo da caverna. Eles não conseguem olhar para a entrada. Eles nem sequer imaginam o que existe além daquela caverna. Mas eles estão ali presos. Atrás deles existe uma fogueira. E essa fogueira faz alguma claridade ali no fundo da caverna. E algumas pessoas que não são prisioneiras, mas que também estão ali dentro daquela caverna, atrás da fogueira começam a fazer alguns gestos. E eles que estão ali presos enxergam esses gestos no reflexo que a fogueira faz. Sabe quando a gente está num quarto escuro e a gente pega a lanterna e bota a nossa mão e começa a desenhar formatos? É isso que os prisioneiros viam. E eles achavam que tudo o que eles viam por meio daquelas formas era a realidade. Até que um dia, um desses prisioneiros consegue se soltar. E ele sai da caverna e conhece o mundo real. Quando ele sai da caverna e vê a claridade, os olhos dele chegam a doer. Ele estava num lugar escuro durante toda a vida dele. Quando ele percebe que existia um mundo todo além daquele, o que ele faz? Ele volta para a caverna, ajuda ali os prisioneiros a se libertar, conta para eles o que aconteceu, e os prisioneiros o que fazem? Chamam ele de louco. Pior do que isso, matam ele, porque imaginavam que ele estava enlouquecido, e preferem continuar na caverna, do que conhecerem a verdade. Esse é o mito da caverna de Platão. Depois a gente vai ver a semelhança que tem com a parábola. Mas isso só mostra, então, esse paralelismo de como as parábolas são universais, de como muitos dos ensinamentos cristãos estão também presentes em outras partes. Um último exemplo. A virgindade de Maria, o nascimento virginal de Cristo, de que Jesus teria nascido de uma virgem. Eu imagino que nós, espíritas adeptos de uma fé raciocinada, já saibamos que isso não aconteceu. Contraria completamente a ciência. Mas vai além disso. O nascimento virginal não foi atribuído apenas a Jesus. Mas algumas figuras do Oriente também se dizia que eles teriam nascido de uma virgem. E aí a gente consegue linkar alguns componentes míticos entre alguns personagens e outros e filtrar aquilo que aconteceu e aquilo que a mentalidade mítica da época colocou na história. Só para a gente ter uma prova também de que isso não aconteceu, o nascimento virginal de Jesus, quando a gente pega o Novo Testamento, que eu tenho a versão Larousse, e nós vamos lá no início do Evangelho de Mateus, nós vamos ver a genealogia de Jesus. Todo mundo aqui já pegou o Novo Testamento para ler? Pelo menos já deu uma olhadinha assim nas primeiras páginas? É logo na primeira página do Evangelho de Mateus você vai ver a árvore genealógica de Jesus e todos os seus antepassados. Durante muito tempo eu fiquei pensando do porquê disso. Por que começar um evangelho mostrando a árvore genealógica de Jesus? Por que isso era importante? Ali mostrava todos os antepassados dele, passando por Abraão e indo até Davi. Enfim, qual é a importância disso? Na época de Jesus são dois motivos. Primeiro, era muito importante, o prestígio que uma pessoa tinha, na verdade, estava muito ligado aos seus antepassados. Tanto que até hoje a gente vai ver algumas passagens de Jesus, ao invés de nós falarmos o nome do apóstolo somente, nós falamos o nome do apóstolo, filho de tal pessoa. Já viram isso? Por quê? Porque o nome do pai às vezes era mais importante que o nome do filho. Então, para mostrar que Jesus tinha como antepassado os grandes vultos da história ali do judaísmo primitivo, dava já um prestígio a ele na época. Só que olhem só que interessante. Essa árvore genealógica ela não passa por Maria. Ela passa por José. Então, nós dizermos que Jesus teve um nascimento virginal, isso rompe com toda a ancestralidade que está no Evangelho de Mateus. Porque aí, ele não estaria mais ligado a esses grandes vultos do passado, ele teria nascido apenas de Maria, lá com o Espírito Santo. Perdeu-se toda a ancestralidade, todo o prestígio que teria a partir dessa proposta. O que mostra mais uma vez
que aquilo que os evangelistas colocaram no Evangelho durante muito tempo foi adulterado pelo pensamento dominante. Fica para a gente meditar um pouco. Vamos para a segunda parte dessa segunda parte, que é como entender as parábolas, como interpretar uma parábola. Existem várias formas, aqui eu vou sugerir uma. Se alguém tiver uma outra melhor, pode usar. São 3 passos que a gente tem que seguir. O primeiro deles é entender o contexto. Quando que essa passagem foi dita? Quem estava presente com Jesus? Então, entender o contexto é extremamente importante. E isso não vale só para parábolas, isso vale para qualquer coisa que a gente vai ler. Vou ler um livro, quem é o autor? Em que ano ele foi escrito? Quais eram as ideias que estavam presentes no imaginário da população que aquele autor vivia? Hoje a maioria dos linguistas já sabem que ler um texto compreende também entender o contexto em que ele foi escrito. Só para mostrar como o contexto é importante, sabem a parábola do semeador? Aquele lá que um homem vai e começa a semear em diferentes solos. Para nós do Ocidente pode parecer que o semeador é uma pessoa não muito inteligente. Porque ele sai jogando semente por tudo, ele nem sabe se o solo é propício. Vai parecer que ele vai ter um grande gasto nesse processo. Só que quando a gente entende como se dá a agricultura na região da Palestina, a gente entende por que a parábola é assim. Porque lá, primeiro joga-se a semente e depois passa o arado. É um hábito, faz parte da cultura da região. Se você não entende esse contexto, você acha que a parábola ela é mal formulada ou ela é exagerada. Olha só que interessante. Segundo passo para a gente entender as parábolas. Interpretar o ensinamento principal dela. E aqui a gente tem que ter um grande cuidado. Deixa eu ter um cuidado com o tempo primeiro. Um grande cuidado que a gente tem que ter. Existe uma diferença entre compreender um texto e interpretar um texto. E aqui a gente tem que focar um pouquinho nisso. O que é a gente compreender um texto? É você ler as palavras, as orações que estão nele, e você entender o que ele quer dizer. Agora, interpretar é você pegar aquilo que está nas entrelinhas. Nós, aqui brasileiros, vindo de um longo processo de problemas educacionais, eu vi isso do meu professor, eu achei fantástico o que ele disse, que foi o professor da faculdade que disse isso para ele, achei muito interessante. Ele fala que nós, no Brasil, nós lemos muito mais como poetas do que como cientistas. O que isso significa? Parece até um elogio, né? Nós brasileiros lemos como poetas. Não é um elogio. Porque o poeta, ele busca subjetividade. O cientista, ele vai ver exatamente o que o texto quer dizer. Então, ao invés de nós entendermos um texto, o que ele realmente quer nos dizer, a gente pega aquilo que a gente acha que é. E às vezes decora com coisas pessoais nossas. Então, compreender é você saber o que está escrito ali. Interpretar é você pegar toda a ideia, inclusive aquilo que está nas entrelinhas. Vou dar um exemplo que eu achei fantástico também estudando interpretação. Conhecem aquela música Aquarela, uma música infantil, do Toquinho, um cantor brasileiro? Conhecem? É uma música que fala sobre o quê? Infância? O que vocês acham? Fala sobre infância? Fala. Fala sobre criatividade? Fala. Se a gente conseguiu pegar todos esses detalhes da música, significa que a gente compreendeu ela. Agora, se eu disser para vocês que ela é uma música que fala sobre vida e morte. Pois é. Se a gente analisar ela cuidadosamente, principalmente a partir da segunda parte em diante, é uma música que fala sobre a morte. E são coisas que você só pega quando você interpreta. Não basta compreender. É preciso interpretar. Após a palestra, procurem a música no YouTube, ouçam ela cuidadosamente e vocês vão ver que é uma música que fala sobre vida e morte. Sobre a gente não conseguir controlar o tempo, o futuro. E que ele sempre nos surpreende. Fica esse dever de casa para nós. Então é preciso que a gente saiba interpretar. Só que esse olhar nas entrelinhas, para que a gente interprete as parábolas, tem que também ter um outro cuidado. Porque a interpretação ela não é infinita. Durante muito tempo, por exemplo, as pessoas pensaram que os poemas eles pudessem ser interpretados de infinitas formas. Eu vou pegar um poema, por exemplo, de Carlos Drummond de Andrade, de Olavo Bilac, e eu vou interpretar ele, eu posso fazer isso de 1 milhão de formas diferentes. Não, isso não é verdade. O poeta que escreveu ele tinha uma intenção. E você só consegue interpretar quando descobre essa intenção. Da mesma forma, as parábolas de Jesus.
Quando Jesus disse elas, Jesus tinha uma intenção. Então, interpretar a parábola é tirar dela o seu ensinamento principal. A gente consegue dialogar com alguns ensinamentos secundários, com algumas outras ideias, mas tudo isso tem um limite. Então, por exemplo, eu falar que a música Aquarela fala sobre vida e morte é uma interpretação possível. Agora, eu falar que fala sobre o descobrimento do Brasil, fugir completamente da interpretação. Se eu pegar a parábola do filho pródigo, por exemplo, uma outra parábola, e eu ver que aquele filho lá que retorna ao pai, eu fiz ali uma compreensão, uma interpretação. Agora, se eu disser que fala sobre vida em outros planetas, eu já extrapolei completamente. Com certeza não era isso que Jesus pensava ao falar sobre a parábola. Então é por isso que a gente também tem que ter um cuidado com essas entrelinhas. E o terceiro e último passo fala sobre a aplicação moral. O que eu posso pegar dessa parábola e usar na minha vida? Aproveitando esses últimos minutos, vamos para a parábola então. Parábola do festim de bodas. Jesus vai dizer ela, vamos começar pelo contexto, no seu último ano de apostolado. Já era no seu último ano aqui na sua existência física. Os fariseus já estavam espionando ele, já aproveitando o momento para pegarem ele e levarem ele para julgamento. Então já estava bem no finalzinho da sua existência. E Jesus já sabia disso. Tanto que ele fala isso, no episódio da última ceia. Então Jesus, quando ele conta essa parábola, e a gente sabe que os fariseus ali estão presentes, ele já está dando meio que numa linguagem popular de hoje, uma indireta para os fariseus. E quando a gente entende a parábola, a gente entende isso. Agora que a gente entendeu o contexto, um pouquinho do contexto, vamos para ela. Jesus conta então que havia um homem, um rei, que estava planejando, que estava organizando um festim de bodas para o seu filho, uma festa de casamento. Naquela época eram festas que duravam muitos dias. Ele chamou os seus servos e disse para que os seus servos fossem então até a população, até as cidades, e convidassem as pessoas que lá estavam para comparecerem à festa do seu filho. Os servos foram lá, convidaram, mas foram todos recusados. Ninguém aceitou o convite deles. Vocês podem imaginar que o rei ficou furioso. Olha só, a gente já não fica meio triste quando a gente faz um aniversário assim, as pessoas não vão? Imagina se você é um rei e os teus súditos não querem ir no aniversário, no festa de casamento do teu filho. Ele ficou bem bravo. Ele fez uma segunda tentativa. Chamou os servos de novo e disse: olhem só, vão lá e tentem mais uma vez. Eu já preparei a comida. Os bois ali já estão prontos. A cevada já está pronta. Vão lá e tentem mais uma vez. Eles foram, fizeram o convite. E dessa vez a população já estava tão de saco cheio que inclusive mataram alguns dos servos. Guardem esse detalhe. Mataram alguns dos servos. E outros disseram que não iriam porque tinham muitas ocupações, tinham seus negócios para resolver, tinham tarefas no campo. Enfim, o convite foi recusado pela segunda vez. Já bravo, o rei manda então que os servos que sobreviveram fossem lá e incendiassem a cidade, porque aquelas pessoas não eram dignas. Mas o rei, não desistindo, faz uma terceira tentativa. Chama os servos de novo e diz: dessa vez vocês vão ir até as encruzilhadas, que eram aquelas ruas que já estavam até saindo da cidade, ali na região de fronteira já, com a cidade vizinha. E convidem todo mundo, podem ser pessoas boas ou pessoas más, convidem a todos. E dessa vez, muita gente aceitou o convite. E no meio da festa, o rei percebe que havia uma pessoa que não estava trajando a veste nupcial. O que era a veste nupcial? Era uma veste que as pessoas utilizavam nesse tipo de festividade. A gente também tem isso hoje em dia, são alguns rituais que permanecem na sociedade. Se a gente pensar um juiz, ele vai ter uma roupa adequada para exercer o ofício dele. Até antigamente, nós íamos a velório vestindo roupas de preto. Então, eram roupas adequadas a alguns momentos. E ele percebeu que este convidado não estava trajando a veste. Ele repreende o homem, chama os servos, diz para que atem as mãos e os pés daquele convidado e joguem ele nas trevas exteriores, onde haverá ranger de dentes. Porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Como é que a gente interpreta uma parábola assim? Vamos começar por alguns detalhes. O que é, lembrando que a gente já viu o contexto, a gente está na parte da interpretação. O que é o festim de bodas? O que é aquela grande festa que está sendo organizada? Nada mais é do que o reino de Deus. E o próprio Jesus já deixa isso na própria descrição da parábola. O reino do céu se assemelha a um homem, um rei, que planeja um festim de bodas para o seu filho.
Então, o festim de bodas é o reino dos céus. Pergunto para vocês, esse reino dos céus é uma construção material ou uma construção espiritual? É um lugar físico? Vai ser construído lá na Palestina, lá em Jerusalém, vai construído o reino de Deus. Onde é que esse reino de Deus vai ser construído? Dentro de cada um de nós. É uma construção interior. E quando todos os habitantes do nosso planeta já tiverem feito essa construção, isso se materializará externamente. No mundo ditoso, no mundo feliz. Daqui a muito tempo. Mas é uma construção interior. Já entendemos uma parte da parábola. Vamos para a próxima. Quem são os primeiros servos e os primeiros convidados? Os primeiros servos são os profetas da antiguidade. E aqui a gente pode ir além. Vai muito além daqueles profetas. E a gente também pode incluir nisso todas aquelas figuras da antiguidade da era axial. Sócrates, Platão, Pitágoras, que já trazia a ideia da reencarnação há muito tempo, muito antes da vinda de Jesus. E tantos outros. Eles foram as primeiras pessoas que foram fazer o convite. Quem são as pessoas que recusaram? Os hebreus da antiguidade. Depois nós temos o segundo convite, os servos vão lá de novo. Quem são esses segundos servos que vão fazer o convite? É Jesus. Jesus está falando dele mesmo na parábola. E vejam só, o que os convidados fazem? Matam o servo. O que acontece com Jesus? É crucificado. O que acontece com o prisioneiro do mito da caverna de Platão, quando tenta ir lá para as pessoas, fazer um convite para elas verem a realidade? O que acontece com ele? Ele também é morto. Só que nós temos um terceiro convite que Jesus já fala. Qual é esse terceiro convite? Porque Jesus fala de três. E esse terceiro teria que vir após ele, porque se ele representava o segundo, teria que vir algum convite que viesse após ele. Esse terceiro convite é a vinda do Espiritismo, que vem como terceira revelação, fazer mais uma vez esse convite, que atende tanto à moralidade quanto à intelectualidade, as duas asas que o espírito necessita para a sua evolução espiritual. E aí a gente se pergunta, nós aceitamos esse convite? É claro que esse convite não significa exclusivamente se tornar adepto do Espiritismo, mas esse convite à moralidade, que a gente pode fazer independentemente das nossas crenças. Esse convite, mais uma vez, a nos tornarmos pessoas boas, a fazermos a reforma íntima. Já finalizando a nossa exposição, o que é a veste nupcial que nós temos ali na parábola? Que aquele convidado que não estava trajando a veste foi simplesmente mandado embora, foi enviado para as trevas exteriores. O que é essa veste nupcial? É a pureza dos sentimentos. Porque não adianta nada nós aceitarmos o convite que nos é feito e nós não nos transformarmos. Aceitei o convite para o reino de Deus, mas eu não fiz a construção interior dentro de mim. Adianta alguma coisa? Não. Então, essa veste nupcial é a pureza dos sentimentos. Um autor espírito, Caibar Schubreu, ele chama de virgindade espiritual, ou seja, essa pureza dos sentimentos, das intenções. E é uma construção que a gente vai fazendo ao longo de muitas e muitas encarnações, mas que a gente já começa agora. E esses convites, eles vão sendo feitos para nós durante muitas vezes na nossa vida. E a gente tem que pensar, será que eu já aceitei esse convite? Lembrando que não basta apenas dizer sim. É preciso construir esse reino de Deus dentro de cada um de nós. Daria para a gente fazer mais meia hora de conversa sobre essa parábola. Mas o objetivo principal a gente passou aqui. E fica o convite para que a gente possa ler essa parábola lá no Evangelho, que a gente possa tirar dela todos esses ensinamentos e meditar sobre quantas vezes a vida nos convidou a nos tornarmos pessoas melhores e quantas vezes nós aceitamos esse convite. Então eu agradeço imensamente pela oportunidade. O tempo passou tão rápido, não tossi nenhuma vez, as vibrações de vocês funcionaram. Agradeço então e que Deus abençoe a todos vocês.